experimentos com a economia fracassados, os experimentos fracassados com a economia na Rússia e depois, durante a grande fome russa também, e depois na China, durante a grande fome na China, os dois se adaptaram. A Rússia botou um flat tax, um imposto de renda de 15%, baixo, e entrou capital e a Rússia começou a crescer. A China mergulhou nos mercados globais, se desenvolveu, virou o maior trader do mundo. Se você perguntar assim, qual é a nação que mais comercializa no mundo? É a China, inclusive é o maior player, inclusive com o Brasil. Entendeu? Então ela mergulhou no Adam Smith. Ela tirou o país da miséria mergulhando no Adam Smith. Direto. A riqueza das nações. Vamos comercializar com o mundo e vamos gerar emprego na China para abastecer o mundo, com tudo mais barato, porque nós temos mão de obra barata, então nós vamos mandar tudo. A China fez um negócio assombroso no século XX. Eu já vi um documentário falando sobre o crescimento chinês. Em 3 anos, usaram mais cimento do que os Estados Unidos no século XX inteiro. Sim. Então foi assombroso o que os chineses conseguiram fazer lá. Extraordinário. Porque eles tiraram uma população gigantesca do campo para a cidade, e isso aumenta muito, né? Consumo, produtividade. Mas, se a gente pega para o futuro, por conta de tendência demográfica, poxa, meu pai na minha idade tinha 2 filhos. O pai da Malu, na nossa idade, tinha 2 filhos. Nós não temos filhos ainda. Então, o número de nascimentos está diminuindo. E nós temos uma pressão populacional nas camadas mais velhas da sociedade, porque o pessoal está vivendo mais. E aí, olha, a ascensão e o declínio das nações é um fenômeno também milenar. Então, nós assistimos, por exemplo, com as grandes descobertas, os traders, eram os primeiros traders, até medievais, eram os italianos lá de Florença. Depois vieram os holandeses, depois com a descoberta de ouro nas Américas, subiram os espanhóis e subiram os portugueses. Aí os espanhóis fizeram as grandes armadas e lutaram com os ingleses, perderam. Aí subiram os ingleses, fizeram um império global à base de comércio. A base de comércio também, exatamente como a China faz hoje, eles fizeram naquele século XVIII, XVII, XVIII, XIX. Chegaram ao auge no século XIX. Depois eles desceram, subiram os alemães. Os alemães subiram, e aí tivemos as 2 grandes guerras, que era justamente foi o amansa-leão nos alemães, porque eles estavam surgindo como uma grande potência e, reagindo à ameaça do socialismo, acabaram criando, junto com os italianos, o fascismo, porque eles têm, aí o Keynes já é levado a sério e a nova ordem econômica já é baseada um pouco nisso, e então os americanos fazem exatamente o contrário. Em vez de estrangularem os derrotados, eles financiam a reconstrução. E aí reconstrói o Japão, reconstrói os alemães, né, a Alemanha, e aí a nova ordem dura bastante tempo, e aí é um período em que os americanos é que prevalecem. Agora emergem os chineses. Eu acho que vem um período aí pela frente onde o Brasil vai aparecer. Você falou muito bem dessa reconfiguração de cadeias produtivas e de como vai ter o nearshoring, no caso do México, e o friendly shoring, no caso da Índia. Só que vai ter o green shoring, vai ser o Brasil. O Brasil vai emergir como uma potência energética baseado justamente nesses 85% de energia limpa, água, sol e vento que nós temos, e nós vamos produzir a custo baixo a energia do futuro, que é justamente a amônia verde, hidrogênio verde, são essas formas mais eficientes e menos poluentes. E o Brasil tem tudo para emergir, tem tudo para emergir. Basta prosseguir no caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade existe com bases científicas. Ele existe com bases científicas. A China é mais um a provar que o comércio global ajudou a tirar da miséria 1,5 bilhão de chineses. 1,5 bilhão de chineses, com investimentos de fora e tudo isso. Agora eles estão enfrentando seus próprios desafios. A população está declinando, a Índia está subindo ainda, é um país jovem subindo, ela é uma democracia, ela vai ser um player decisivo para o futuro. Eu, durante o governo, o tempo inteiro, conversei, fiquei muito próximo da Índia, porque eu acho que a Índia é um exemplo interessantíssimo para nós também,
porque eles conseguiram avançar muito na dimensão digital e na dimensão educacional. E eles são, de certa forma, a maior democracia do mundo. Como o Brasil, a população brasileira está praticamente se estabilizando. As nossas previsões eram que ela se estabilizaria. Quando começou o governo, nossas previsões eram que ela ia chegar a uns 226 milhões, talvez 230 milhões e estabilizaria lá. Mas esse último censo, o IBGE já registrou menos do que seria esperado. Esperado era 210, entre 210 e 214, uma coisa assim, e vieram 206. Então a desaceleração que você apontou está acontecendo mesmo. O país cresce mais devagar, mas não quer dizer que a renda per capita tenha que crescer mais devagar. Só depende da gente. Se nós investirmos em saneamento, em educação, preservando o capital humano, se nós abrirmos a economia, se nós reduzirmos os impostos para que justamente o setor privado descentralizadamente possa criar emprego e renda, se nós fizermos isso, nós nos integrarmos. Então, se você reduz impostos, melhora o acesso à economia internacional, desenvolve esses investimentos com marcos regulatórios favoráveis justamente para essa transição energética. Temos as instituições, já temos a garantia de estabilidade monetária, que é decisivo para os investimentos. Ninguém quer investir num país que está com 100%, 200% de inflação. Nós não podemos ir nesse caminho. Esse é o caminho da miséria. É o caminho que foi percorrido pela Venezuela, é o caminho que está sendo percorrido pela Argentina, que já foi uma das 5 maiores rendas per capita do mundo. E está descendo, há 100 anos, ela está descendo devagarzinho. O Brasil tem uma história de 120 anos, desde que esses dados começaram a ser coletados, de alta na renda per capita. O Brasil foi um dos países mais dinâmicos do mundo. Nós precisamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Se não do crescimento absoluto, pelo menos, já que a população está estável e o Brasil não sofre a ameaça da superpopulação, da miséria em massa, já que não existe essa ameaça, basta investirmos em educação, em saneamento, em transição energética e nós vamos ter a nossa renda per capita subindo de novo. A gente queria ir para a Argentina, mas se eu pego os meus dólares e mando para lá, eu não consigo tirar mais. Então não dá, falou, tá uma loucura. O cara acaba fugindo. Mas a pergunta que eu tenho, essa é Paulo, a liberdade econômica, entendeu? Uhum. Esses são justamente a garantia de um regime fiscal sustentável. E essa foi a contribuição um pouco dos novos clássicos, porque o Keynes criou a macroeconomia nova, ela não tinha esses fundamentos microeconômicos, ou seja, o átomo que raciocina. Então todo mundo achava que era só apertar botão. Aperta botão de crescimento, aqui, o governo vai investir mais e tudo vai dar certo. Agora o que era uma teoria anticíclica para a Grande Depressão, passou a ser uma espécie de norma de conduta. E aí o átomo que raciocina, que é o setor privado, falou, olha, eu estou fora desse jogo aí, eu estou fora, prefiro investir lá fora, prefiro sair. O resultado disso, que os novos clássicos postularam, é que quando você dá o primeiro choque, tem um efeito. Quando você dá o segundo, ele já aprendeu. Quando você dá o terceiro, já não tem efeito mais. Ninguém acredita. Então você pode usar uma anticíclica de alto impacto, curta. Está em depressão, está indo para depressão, transfere renda, tira do buraco rápido. Mas saiu do buraco, retoma as reformas. Volta para o normal. Covid era como se fosse uma guerra, você tem que gastar mais. Vai ter que gastar mais durante um ano. Nós conseguimos, exatamente esclarecendo isso para a população, nós conseguimos reduzir a dívida PIB durante a guerra. Em vez de dar o sinal para gerações futuras, estamos empurrando o custo para vocês, fujam, os juros vai ficar muito alto, etc. Nós fizemos o contrário, falamos, não. Ela é transitória. Mas é muito importante, porque foi a maior redução de miséria em 40 anos. Tudo bem, então ela vai ser permanente. Está aqui os resultados das empresas estatais, saíram de um déficit de 20 bilhões para um superávit de 200. 5 mil municípios entraram no superávit primário. 26 estados com superávit primário. Governo federal com superávit primário. Governo do Distrito Federal com superávit primário. Então, as finanças estão bem? Estão bem. Podemos, sim, transferir renda para os mais frágeis brasileiros em bases permanentes. Então, essa ideia de ter fontes permanentes para ir pagando
benefícios permanentes o tempo inteiro conosco. Agora, anticíclico, só 1 ano, 1 ano e meio, só durante esse período, depois tira. Você não pode ficar dando choque toda hora para reanimar alguém que sofreu um ataque cardíaco. Próximo, uma economia vigorosa, uma economia que está enriquecendo, ela pode e deve cuidar dos mais frágeis. Mas aí você falou da inteligência artificial para nos substituir como humanos. Eu não acho que nós vamos permitir isso. Não é o fato de um trator ter mais força que a gente que ele vai arremeter contra nós, se nós usarmos a cabeça. Nós programamos tratores que não têm a capacidade de nos atacar. Nós temos que ter esse cuidado. São ferramentas. Eu olho para a inteligência artificial justamente como um recurso para tarefa de precisão para tarefas mecânicas, como fosse uma cirurgia, uma coisa desse tipo, mas vai ter sempre o cérebro de um cirurgião ali antes, pensando, isso o caso dessa doença é isso, o caso é aquilo, vale ou não a pena fazer a cirurgia. Tudo isso são decisões humanas, essencialmente humanas, nós vamos ter que ter isso. E eu olho todo esse recurso de inteligência artificial, isso muito mais como, da mesma forma que uma máquina tem mais força, um intelecto que funciona mais rápido e chega na conclusão mais rápido e faz diagnóstico mais rápido, nos ajuda como humanos.